O cooperativismo vem ganhando relevância no cenário econômico brasileiro. O setor está ampliando sua presença em diferentes segmentos e fortalecendo o seu papel na inclusão financeira. Nesse contexto, o setor de seguros encontra no cooperativismo um importante aliado para ampliar o acesso da população a soluções de proteção patrimonial e financeira. Para comentar sobre esse diálogo mais próximo entre dois setores, o Seguro em Debate recebe Matheus Fontanelli, diretor comercial Canal Cooperativas da AXA no Brasil. Com mais de 20 anos de experiência e recém-chegado à seguradora, ele conversa com a gente sobre os desafios, oportunidades e o futuro da relação entre cooperativismo e o mercado de seguros. Matheus, seja bem-vindo ao Seguro em Debate. Obrigado por ter aceitado esse convite para falar sobre esse tema que tem ganhado tanta relevância dentro do mercado de seguros, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Sérgio, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui na Seguro em Debate, comentando um pouquinho sobre esse mundo maravilhoso que é o cooperativismo e como o seguro trabalha unido com isso para que a gente possa levar proteção aí a todos os cooperados. Muito bom, Matheus. E aí, eu quero começar falando um pouco primeiro sobre a sua chegada na AXA, né? Uma chegada, como eu falei na apresentação, recente. E você tem, apesar de sua chegada recente na seguradora, você tem 20 anos de atuação no cooperativismo, né? O que te motivou a aceitar esse novo desafio na seguradora? Eu recebi o convite da AXA aí, depois de tanto tempo, né, no cooperativismo. Eu acho que o que me levou a aceitar esse desafio foi o propósito que a AXA tem de entrar nesse mercado e auxiliar realmente a inclusão social aí das pessoas através do seguro, né? O cooperativismo faz isso de uma maneira muito maravilhosa quando a gente fala de crédito e consumo, mas também como seguro a AXA possui projetos mundiais de inclusão financeira que me chamaram muito a atenção. Então os valores e os propósitos da companhia em relação ao segmento foram cruciais para que eu pudesse aceitar essa proposta. E a oportunidade de iniciar um projeto, né, não iniciar não, mas dar continuidade a um projeto que estava embrionário aqui na companhia e já vinha tendo alguma relevância, e a companhia entendeu que a importância do canal. Então para mim foi muito interessante aí essa visão da AXA, que é uma das maiores companhias do mundo, né, em ter o cooperativismo ao lado dela. E você falou sobre ter chegado na AXA e já ter um projeto já a respeito do cooperativismo, né? E você, acredito que tenha dado mais passos à frente desse projeto, né? Quais foram suas primeiras ações, assim, que você percebeu que deveria fazer dentro da companhia, dentro dessa área? As primeiras ações, Sérgio, entram muito, né, são 5 meses de casa, então uma imersão profunda aqui na cultura da AXA, obviamente, né, para que a gente pudesse entender melhor o funcionamento da companhia, saber como que a gente pode estar preparado para este segmento. A gente iniciou aí também com uma rodada de visitas aos principais parceiros, a gente está reformulando aí alguns processos e também trabalhando em relação a alguns produtos específicos que a gente opera e entende que no cooperativismo tem bastante adesão. Então é uma jornada de bastante trabalho, né, um trabalho árduo aí, porque tem bastante coisa ainda pela frente, mas esses primeiros meses aí foram de muita imersão, muito trabalho aí junto às cooperativas, muitas visitas aos parceiros. Infelizmente não consegui visitar todos, né, mas estão todos aí na lista. A gente está fazendo uma agenda aí bastante grande para mostrar um pouquinho da AXA, né, mostrar um pouquinho dos nossos trabalhos, mostrar um pouco do trabalho da AXA no mundo e conectar com o cooperativismo. Bacana, Matheus, que você tenha muito sucesso dentro da companhia. Eu acho que o setor precisa realmente de profissionais experientes e que tenham uma visão ampla do mercado. E falando sobre esse diálogo do cooperativismo com o mercado de seguros, você acredita que esses setores são complementares? Em qual momento eles se entendem? Como que isso é para você
agora que está tudo muito junto ali, né? Depois, principalmente, da regulamentação? Olha, Sérgio, eu digo que o setor de seguros e cooperativa, eles são muito complementares, né? Eu costumo brincar muito que brincar nas conversas e tudo mais, mostrando o como o cooperativismo e os seguros estão conectados. Porque, na verdade, ambos são mutualistas, né? O cooperativismo também é uma mutualidade, o seguro é uma mutualidade, e quando a gente fala de proteção ao cooperativismo, quando a gente está protegendo um cooperado, a gente está protegendo a cooperativa, quando a gente está protegendo cada elo daquele setor. Então a gente sabe que qualquer ponto fraco numa operação, ela pode levar, e a gente tem exemplos, né, muito grandes aí de cooperativas que só se mantiveram em alguns momentos em função de estarem muito preservadas em relação a seguro, terem uma relação de segurança, créditos tomados com seguros, e catástrofes que ocorreram impediram que essas cooperativas tivessem problemas maiores. Então, para mim, faz todo sentido, né, o cooperativismo e o seguro estarem muito ligados. Eles se completam muito fortemente. E, Matheus, a gente tem setor dois setores que são complementares, isso é muito importante, mas também eles têm as suas diferenças, né? Quais diferenças você poderia pontuar aqui para a gente? Sérgio, falo mais de semelhanças mesmo, né? Acho que a diferença está muito no modelo econômico, né? A cooperativa é um modelo econômico onde as pessoas se reúnem e são donas daquele negócio, mesmo né, é uma mutualidade onde as pessoas têm um voto, né? O modelo econômico é muito, muito bonito, inclusive eu digo que o cooperativismo é um dos modelos mais, se não o mais, o modelo mais bonito que existe hoje, quando a gente fala de negócio, né? Eu gosto de falar muito que a humanidade ela só cresceu porque ela cooperou, né? O ser humano ele só sobreviveu porque ele cooperou. Quando a gente fala de seguros, a diferença é o modelo econômico, porque aí a gente tem uma empresa efetivamente, né? Uma sociedade anônima muitas vezes, que arrecada prêmios, né? Numa mutualidade também, para que a gente faça o pagamento posteriormente a essas pessoas, garantindo um risco, né? Então, acho que o modelo econômico é um pouco da diferença, mas ela está muito unificada em relação à questão da mutualidade que existe entre ambas, né? Perfeito, Matheus. Essa parte já esclarecida, agora eu quero pegar um tema um pouco mais amplo a respeito da cultura da proteção financeira, né, que é um objetivo que acredito que os dois mercados, os dois setores tenham em comum. No caso do cooperativismo, né, por que ele é tão importante em um país como o Brasil? Eu enxergo o cooperativismo importante porque, primeiro, pelo modelo democrático que é, né? Então, você não tem uma sobreposição de poder financeiro muitas vezes, né? Então, as pessoas, cada cooperado é um voto. Acho que esse é um primeiro ponto importante num país com desigualdades tão grandes quanto a gente tem no Brasil. Outro ponto é a capilaridade que as cooperativas têm hoje para chegar em pontos onde muitas empresas e muitas instituições financeiras, principalmente quando a gente fala de cooperativa de crédito, não chegam. E os trabalhos que a gente vê hoje dentro das cooperativas, né, de estar em regiões afastadas e contribuir com aquela comunidade local, mostra o quanto o cooperativismo é importante, né? Porque um dos pilares do cooperativismo é fortalecer a comunidade local, é fortalecer a região onde ela está inserida. Então, acho que isso para um país como o Brasil, de uma dimensão como o Brasil, sem dúvida, é de uma importância muito grande. Por outro lado, a gente tem um setor de seguros que ainda tem um pouco de dificuldade para penetrar nas camadas sociais, penetrar nas famílias, principalmente de baixa renda, até não pela questão muito financeira, às vezes, mas também até pela questão cultural também, né? O cooperativismo também pode ser não rebaixando, claro, o setor do cooperativismo, os dois têm ambas importâncias do seguro de cooperativismo, mas no sentido de andarem juntos, o cooperativismo pode ser, por exemplo, uma mola propulsora do mercado de seguros para que a gente tenha mais acesso à proteção,
E aí falando proteção financeira e também patrimonial, claro. Sem dúvida, Sérgio, o cooperativismo, né, quando a gente vê essa expansão, esse crescimento em todos as regiões do país e os modelos que eles atuam, faz todo sentido aí que o seguro caminhe junto, né, e eles têm essa capacidade de levar, esse conhecimento e levar essa proteção junto com eles. Então, hoje as parcerias que nós temos e que estamos efetivando com as cooperativas, é justamente para isso, é para que elas também se sintam confortáveis para que levem crédito a essas famílias, levem crédito à população local e que tenham a possibilidade de, num eventual problema, uma catástrofe, enfim, estarem respaldadas, né? Como eu falei ali no começo, o seguro ele vem para complementar uma operação, principalmente quando a gente fala de crédito, quando a gente fala de seguro, de financiamentos, até uma palavra, um ditado aí que existe no mundo, que aquilo que não é segurável não é financiável muitas vezes, né, porque a gente já viu inclusive situações como Nova Orleans, onde a gente teve problemas, em que os financiamentos já não eram mais cedidos, porque não havia mais possibilidade de seguros. Então, a gente entende que essa complementaridade ela vai ficar cada vez mais forte, né, principalmente quando as cooperativas, enfim, todas as entidades cooperativas entenderem cada vez mais essa importância e começarem a ter esse projeto dentro das linhas de crédito de cada uma, né. Ô, Matheus, e desde quando a AXA chegou aqui no país, né, ela tem um relacionamento, estabeleceu um relacionamento muito próximo com os corretores de seguros, e eles são hoje o principal canal de distribuição de seguros da companhia aqui no país, né? Como que você avalia a atuação também desses profissionais no ramo de cooperativas? Há espaço para eles? Como que você entende esse papel desse corretor no segmento do cooperativismo? Não, Sérgio, eu acho que o corretor de seguros é uma figura, eh, primordial, né, quando a gente fala da comercialização de seguros, seja por cooperativa, seja por qualquer entidade. O que a gente tem visto hoje é que cada vez mais as cooperativas têm criado setores de seguros, então com as suas corretoras, muitas vezes corretoras próprias, ou até mesmo em parcerias, né. Então o corretor de seguros, ele foi, é e vai continuar sendo uma figura primordial aí na comercialização de seguros. A gente entende que há espaço para que hajam parcerias com cooperativas e também que se criem muitas vezes setores específicos. Recentemente eu tive em uma cooperativa de produção aí, tive a feliz coincidência de conhecer uma pessoa que veio, né, de uma corretora padrão, enfim, uma corretora de mercado, está hoje na cooperativa desenvolvendo a corretora de seguros, então a gente vê que a figura do corretor ela é extremamente importante. Eu acho que qualquer corretor que tenha interesse em operar com cooperativismo, tenha interesse em fazer uma aliança, junto a alguma cooperativa, pode nos procurar, pode conversar, porque eu acho que a gente tem muita oportunidade ainda, tem muitas cooperativas no Brasil que ainda não se estruturaram com setores de seguros, e a gente pode aí fazer uma parceria bacana, levando aí essa proteção para todos os cooperados. Ô, Matheus, e você comentou lá que uma das suas primeiras ações dentro da seguradora foi fazer visitas, né? Você está fazendo visitas, deseja fazer cada vez mais visitas. Você pode contar um pouco para a gente qual que é o teor dessa conversa, quem você está visitando? Fala um pouco para a gente desses bastidores aí. Sérgio, eu como esses 20 anos aí dentro do setor, muitas dessas, eu tenho uma felicidade de conhecer muitas pessoas, né, dentro do cooperativismo, então, muito dessas conversas tem sido para mostrar a AXA, mostrar um pouco do nosso portfólio, o que que a gente pode fazer, e também, procurar meios de cocriar, né, a AXA é uma companhia que, tem muita disposição
para que a gente desenvolva produtos específicos, tailor-made, muitas vezes para esses parceiros. Então, o teor das conversas tem sido, né, numa questão de aproximar a empresa e também mostrar aí o nosso portfólio e o que a gente pode oferecer. Eu venho conversando muito e eu gosto, eu sou um grande, além de um provocador muitas vezes, junto ao setor e junto à companhia também, do que a gente pode fazer diferente, né. Você citou ali atrás a questão de seguros mais acessíveis e tudo mais, então assim, como que a gente realmente chega nessas pessoas, como que a gente realmente protege pessoas que muitas vezes não têm condições de fazer o seguro, num nível hoje que a gente conhece, então como que a gente pode fazer uma adaptação, como que a gente enxerga, as dores desses parceiros, as dores desses cooperados, para que a gente possa trazer proteção para eles, né. Então tem sido uma conversa muito agradável, muito interessante, os parceiros têm recebido a gente de uma maneira muito bacana, né, então acho que a gente tem tudo aí para crescer no setor e levar proteção para todos os cooperados. E pensando nessa expectativa mesmo de crescimento, Matheus, voltando a falar um pouco sobre cultura, mas eu quero que você fale pensando no futuro, né? Como que você enxerga o futuro do cooperativismo na realidade financeira dos brasileiros? Seja num raio de daqui 1 ano, 2, 3 anos, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido, né? Como que você avalia esse futuro do cooperativismo ali no dia a dia do brasileiro mesmo, fazendo a diferença no seu cotidiano? Sérgio, eu acho não, né, eu tenho certeza que o cooperativismo, né, só vai crescer, crescer cada vez mais. E o que eu vejo, assim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você enfim, nas outras mídias que a gente tem conversado, muitas vezes falando de cooperativismo, porque é um modelo econômico maravilhoso. Eu acho que não tem, repito, acho que não tem um modelo mais bonito do que o cooperativismo, quando a gente fala de modelo econômico. E é legal falar aqui, porque o que eu gostaria, né, de transmitir aqui como recado é: quem não conhece, vai lá ler 3 páginas sobre o cooperativismo, que é uma coisa sensacional. Eu posso ser cooperado, você pode ser cooperado, muitas pessoas, basicamente todas as pessoas hoje têm condições de entrar, e se associar a uma cooperativa, ser dono de um negócio, ter voto, né, em uma operação democrática, crescer junto com a cooperativa. Então, eu vejo assim que o cooperativismo tem um futuro brilhante pela frente, brilhante. A gente ainda no Brasil, não tem a representatividade como tem na França, como tem nos Estados Unidos, como tem no Canadá. A gente tem culturas, né, países de primeiro mundo aí que são fortemente alavancados com cooperativas, então a gente percebe que é um modelo muito interessante, que é um modelo que só dá sucesso, e eu não vejo outro futuro que não seja o crescimento acima de 2 dígitos, como vem acontecendo há muitos anos já. Então, o cooperativismo é uma ferramenta aí muito bacana de inclusão social, de crescimento, né, de desenvolvimento de comunidades, e o crescimento ele é certo e não é duvidoso. Ô, Matheus, e além de diretor de cooperativas, você também é diretor de agronegócios, né? Como que esse setor também casa ali com o setor de cooperativa? Conta um pouco para a gente sobre esse ramo que você atua dentro da companhia também. Quando a gente fala, Sérgio, de cooperativas, né, a grande maioria das cooperativas iniciaram como cooperativas, agrícolas, né, a gente tem muitos modelos hoje o modelo de cooperação começou com cooperativas de produção, cooperativas agrícolas, cooperativas de consumo, e elas partiram aí também para as cooperativas de crédito, né. Muitas cooperativas, eu diria a grande maioria das cooperativas de crédito nasceram em algum momento dentro de uma cooperativa de produção, ou de uma associação comercial, muitas vezes, mas sempre no modelo mais associativo, né, um modelo mais, comunitário, digamos assim. Então, é, ah, é, muito disso passa pelo seguro agrícola, né, porque você garante proteção para muitos cooperados, desse segmento. O seguro agrícola no Brasil, ele tem sido um modelo, que a gente ainda não encaixou totalmente, infelizmente
a área segurada no Brasil caiu nos últimos anos, por alguns motivos, né, e um deles é questão de subvenção, os planos de governo. Infelizmente, o modelo de política de subvenção não é um modelo, de Estado, né, e depende muito de governo. Isso prejudica um pouco, porque a incerteza de como isso vai ser operado em cada ano dificulta um pouco para as seguradoras, ofertar um produto mais adequado, e também para o produtor, a incerteza de saber se ele vai ter ou não vai ter um respaldo de subvenção e tudo mais, acaba atrapalhando um pouco. O que a gente sabe é que o seguro agrícola é um seguro que garante uma proteção a uma coisa que tem, ninguém consegue colocar a mão, né, que é o clima, e o clima está mudando muito. A gente vê as intempéries que vêm ocorrendo, seguidamente. Então, muitas vezes a gente vê que alguns produtores falam: "Ah, mas eu nunca tive, eu nunca fiz, né, nunca aconteceu nada", e de um ano para o outro o clima muda drasticamente naquela região. A gente teve uma infelicidade grande aí no Rio Grande do Sul há um tempo atrás, né, que todos acompanharam. A gente tem modelos catastróficos acontecendo aí, com granizos muito fortes, com tornados, enfim, com tempestades extratropicais, e o seguro vem para cobrir isso, né, vem cobrir aquela coisa que você não consegue prever, né, e o clima é isso. Então, a gente está diante de um cenário onde de muita incerteza da parte climática, mas também de muita incerteza na parte de subvenção, né, de taxas, muitas vezes, que acaba dificultando um pouco ali a vida do agricultor, que já tem uma planilha muito cara, e colocar o seguro muitas vezes nesse negócio, ele acaba optando por correr um risco, ao invés de pagar um seguro que ele muitas vezes ele acaba não vendo que isso pode ser uma alternativa aí para um desastre, né. Então acho que a gente tem muito ainda para correr no Brasil. A gente poderia estar mais avançado, sem dúvida, mas o seguro agrícola ainda precisa de alguns ajustes aqui, para que a gente tenha uma área assegurada aí maior e as pessoas tenham realmente uma proteção grande, né. Ô, Matheus, e dentro dessa mudança climática, né, esse impacto severo no clima que vem afetando, inclusive, a produção rural, a gente está falando bastante também do El Niño, né, que está chegando. Tem alguma atualização sobre isso? Como que a seguradora pode abordar esse caso, esse assunto? Você pode adiantar alguma coisa para a gente nesse sentido? Sérgio, assim, o El Niño ele traz chuva aí para algumas regiões que têm mais, propensão a secas muitas vezes, né, ele inverte um pouco, e a chuva ela é uma coisa boa, né, na medida certa aí para o produtor. Para nós das seguradoras é muito, essa questão climática também fica muito complicada, né, os nossos atuariais aqui tem que estar toda hora se desdobrando para ver previsões, porque tudo é muito em cima de previsões. A gente prevê aqui um El Niño muito forte, um El Niño diferente né, de tudo que a gente já viveu, mas ela é uma previsão matemática, né, a gente tem aí um cenário eh eh, se movendo para isso. Uma coisa que a gente sabe é que historicamente, né, nesses cenários a gente tem uma produção um pouco menor, e a gente tenta equilibrar aí essa conta para tentar fazer aí o melhor produto, né, para o nosso segurado, e levar proteção a ele, né. O que a gente sabe hoje é isso, né, que Vem, vem numa intensidade muito forte, provavelmente, mas clima é uma coisa que a gente não tem controle, e às vezes ela pode diminuir, né, ficar menos intensa. E até as intempéries aí da natureza, que são mais, vamos dizer assim, mais previsíveis, como ciclones e tempestades e tudo mais, que a gente vê muitas vezes com sinais, às vezes, de categoria 7 e tudo mais, vão baixando para 6, para 5, vira um ciclone. Então o clima é uma coisa que, se eu pudesse falar não puxando a sardinha aqui, mas assim, se eu pudesse falar para todo mundo, o seguro ainda é a melhor proteção, né, ainda é o melhor jeito de se garantir. Ainda é a melhor maneira de dormir
sossegado, né. E isso não envolve só o seguro agrícola, mas envolve as propriedades, envolve todo, né, todas as propriedades que a gente tem, que elas estão sujeitas aí ao clima, né, como enchentes, como granizo e tudo mais. Então, eh, uma coisa que você não consegue controlar, a gente precisa, passar para alguém que proteja, né, e nesse caso as seguradoras estão aí para isso. Perfeito, Matheus. Muito legal. A gente até passou um pouco do que tinha falado sobre cooperativa e falamos sobre agro também. Acho que foi bem legal. Pude aproveitar, inclusive, esse papo sobre agro. E eu quero deixar esse espaço para você fazer suas considerações finais e trazer uma perspectiva não só do cooperativismo, mas também do agronegócio aqui, tá bom? Perfeito. Consideração, Sérgio, primeiramente, né, agradecer novamente aí a oportunidade e falar que a gente está aqui de porta aberta, né, a AXA é uma companhia que está expandindo o portfólio, está expandindo a atuação junto aos corretores, junto às cooperativas, junto a parcerias, então que não deixe de nos procurar, não deixe de conversar com a nossa equipe, eu acho que a gente tem um portfólio completo para atender aí a todo o segmento de seguros, seja via cooperativas, via parcerias, via corretores, e o seguro ainda é como eu falei ali ao final, ainda é um meio é o único meio de proteção aí que a gente tem, né, uma garantia forte que a gente tem para as coisas que a gente não controla, né, a gente não tem controle sobre muita coisa, e a melhor coisa que a gente pode fazer nesses casos é transferir o risco, e quem sabe fazer isso somos nós, as seguradoras, né, então, conversem com a nossa equipe, que a gente tem aí modelos diferentes, a gente tem processos diferenciados, e que podem se adequar aí ao negócio de todos vocês, tá? Muito obrigado. Ótimo, Matheus. Então, esta foi mais uma edição do Seguro em Debate. Obrigado quem nos acompanhou até aqui. Nos acompanhem também nas redes sociais. A gente vai publicar alguns cortes também desta entrevista. E o Seguro em Debate na próxima semana também estará disponível. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal.